Eu quero estar compartilhando uma palavra de Deus para o seu coração, para o seu casamento. E tem um tema. O tema é experimentando as delícias do casamento. Não, tem alguém aqui, irmãos? Não, espera ainda, irmãos. Tem alguém aqui, pelo amor de Deus? Eu vou repetir o tema. Um tema desse você fala, uau! Amém? Então, o tema dessa segunda ministração de hoje, a terceira da conferência, é experimentando as delícias do casamento. Olha assim para o teu cônjuge, e olha assim com um olhar apaixonado, e diga assim, amor, vamos experimentar essas delícias. Agora fala no ouvido dele, no ouvido dela, vai. Amor. Aí o resto é com você. Amém, amém, queridos. Mas que bom estar com vocês. Êxodo capítulo 25, versos 23... Depois o 29 e o 30, por favor. Vai estar no telão, você pode estar acompanhando tudo pelo telão. E anotando as referências. Vão sair algumas frases também, chaves e pontos da mensagem para te ajudar a acompanhar essa palavra. Êxodo 25, 23 diz: faça uma mesa de madeira de acácia. Versos 29... faça de ouro puro os seus pratos e o recipiente para incenso, suas tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. 30. Coloque sobre a mesa os pães da presença. Coloque sobre a mesa o quê? Não, você pode melhorar. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Estenda a tua mão aqui para o palco, a mão direita, por favor, diga assim, Senhor, obrigado por essa conferência, pela Igreja Casa do Pai, pela vida do pastor Jean Júnior, da pastora Gilmara, e de toda a equipe que tem semeado na minha vida. Agora, usa do pastor Daniel para falar com a minha vida, pois o meu coração está aberto para a tua palavra. Quantos amam a palavra de Deus? Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Dê a melhor salva de palmas à palavra de Deus. Meus queridos, Deus mandou que Moisés construísse o tabernáculo. E ao construir o tabernáculo, Deus pediu para que ele, Moisés, colocasse dentro desse tabernáculo uma mesa. Digam, uma mesa. E não só uma mesa, mas Deus pediu para colocar pratos, bacias e tigelas. Quando eu leio esse texto, eu percebo que a mesa do tabernáculo, ela não é tão diferente da mesa de jantar dos nossos dias. Sim ou não? Ela é muito semelhante. Meus filhos, Dalila e eu, nós temos entendido que uma das delícias do casamento é se reunir à mesa. Eu quero começar falando sobre isso nessa noite. Uma das delícias do casamento é se reunir à mesa. Fala para quem está ao teu lado. Uma das delícias do casamento é se reunir à mesa. Agora, quando eu falo desse se reunir à mesa, é sem ser dia festivo, sem ser uma data especial. Estamos chegando aí no Natal, sem ser celebração de Natal. Quando eu falo de se reunir à mesa, é de estar se reunindo pelo menos uma refeição ao dia. Pelo menos o quê?
uma refeição ao dia, se reunir com toda a sua família. Diga comigo, se reunir à mesa, no mínimo, uma refeição do dia, com toda a minha família. Então qual é a proposta? Se reunir pelo menos uma refeição com toda a família. Queridos, a Associação Americana de Psicologia, ela publicou um dos seus estudos. E nesse estudo dizia que os adolescentes bem ajustados, ou seja, o que são esses adolescentes bem ajustados, segundo essa pesquisa? Aqueles com melhor relacionamento com seus colegas de escola, com seus colegas da vizinhança, com os seus familiares, aqueles com motivação para os estudos e aqueles com pouco ou nenhum problema com drogas e depressão. Eles publicaram dizendo que adolescentes com essas características, eles jantam, eles o quê? Jantam com sua família, em média, 5 vezes por semana. Fala para quem está ao teu lado. O quê? Isso. Adolescentes que não têm problemas de relacionamento, não são depressíveis, não tiveram problemas ou quase nenhum problema com drogas. Segundo a Associação Americana de Psicologia, eles jantam, no mínimo, 5 vezes por semana com toda a sua família à mesa. À mesa. Queridos, uma outra pesquisa feita pela Faculdade de Minnesota e pela Faculdade da Carolina do Norte, ambas nos Estados Unidos, mostrou resultados similares a essa pesquisa que acabei de vos falar. A pesquisa dessas duas faculdades fala que o uso de drogas, sexo antes do casamento, violência, essa pesquisa fala que estresse emocional eram menos frequentes, diga menos frequentes. Eram menos frequentes nas famílias que os pais estavam presentes em momentos cruciais. E eles falaram que momentos eram esses. Principalmente na hora das refeições. Quando os pais estavam aonde? Na hora das refeições. Existe um doutor em psicologia, doutor Chris Stouts. Ele é ex-presidente da Associação de Psicologia de Illinois, nos Estados Unidos. Ele aponta o porquê desses resultados, dessas pesquisas. Ele aponta o porquê desses resultados com famílias que tomam refeições juntas. Ele diz que o porquê desses resultados positivos é por conta de um ingrediente. É por conta do quê? Fala para quem está ao teu lado. O porquê é um ingrediente. E você quer saber qual é o ingrediente? Não, me convença que você quer saber qual é o ingrediente. Quantos querem saber qual é o ingrediente? O ingrediente chamado comunicação. Nós estamos na era onde, quando a família chega em casa, um vai para a sala, para a Netflix, outro vai para o quarto para ficar no Facebook pelo celular, atualizando o seu Face. Outro toma banho e já vai se encontrar com os amigos no shopping. Nós estamos vivendo essa era. Então, o doutor Chris Stouts, ele fala que esse ingrediente chamado comunicação, ele é e sempre será e sempre estará presente à mesa, no momento das refeições. Por quê? Porque assuntos difíceis como problemas com os colegas na escola, namoro antes do casamento. Irmãos, é fácil falar com um adolescente sobre namoro? Nos dias de hoje, eu passei por uma experiência tão agradável nesses dias. Meu filho mais velho, o primogênito, Lucas, ele fez 12 anos, agora dia 31 de outubro. Fez 12 aninhos. E durante a semana que antecedia o seu aniversário, eu fiz 3 dias de jejum só na água por ele. E no dia do seu aniversário, nós saímos com ele não foi para a escola, faltou escola nesse dia. E eu tive uma conversa muito gostosa com ele.
E nessa conversa, eu conversei de tudo e sobre tudo com ele. Foi a conversa para contar tudo. O que é namoro, o que é sexo, como é que funciona, como é que uma mulher engravida, tudo. Por quê? Porque senão ele ia aprender, e já tinha aprendido muita coisa lá fora, ouvido muita coisa lá fora. Então, como é importante estar à mesa. Assuntos como esse são mais fáceis de ser tratados durante as refeições. Dado esses dados para você, eu quero voltar para o texto. No versículo 30, a palavra de Deus fala sobre o pão da presença. Fala sobre o quê? O pão da presença. E o que é o pão da presença? Meus filhos, casais, há tempos, a palavra de Deus, ela revela vários benefícios de comer à mesa em família. E nesses últimos dias, Deus tem falado muito ao coração da Dalila, ao meu coração, e nos chamado para restaurar o verdadeiro sentido do lar. E nós temos dito, Senhor, eis-nos aqui, nos capacita e, acima de tudo, nos faz ser um exemplo nesse assunto. Então, há muito tempo, na verdade, a palavra de Deus ela já vem revelando os benefícios de comer à mesa em família. Perceba que em João, no capítulo 6, versículo 48, Jesus se chama de o pão da vida. Como é que Jesus se chama? Ele chama a si mesmo de o pão da vida. Queridos, quando a família se reúne ao redor de uma mesa para tomar uma refeição juntos, vem uma presença sobrenatural do pão da vida, chamado Jesus Cristo de Nazaré. E essa presença fortalece os relacionamentos. Ele, Jesus, é o pão da presença. Diga para quem está ao teu lado, Ele é o pão da presença. Diga bem forte, Jesus é o pão da presença. E Ele promete que se nós abrirmos a porta do nosso coração, Ele virá e ceará conosco. Veja só o que está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. É um texto muito conhecido, mas me chama muita atenção a versão da NTLH, quando diz assim: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós o quê? Jantaremos juntos. Então, qual é a proposta de Jesus? Um dos benefícios de sentarmos à mesa com a nossa família para uma refeição é que durante aquele momento de estar à mesa, tomando uma refeição em família juntos, o pão da presença vem. Fala para quem está ao teu lado. Você quer que o pão da presença esteja na sua casa? Se atente a esse pequeno detalhe. Tome pelo menos uma refeição juntos. Quando nós fazemos isso, Jesus Cristo, o Filho de Deus, estará conosco. Por que eu estou falando sobre isso? Pastor, por que o senhor está falando sobre isso? Porque, queridos, eu estou diante de homens, de mulheres, que com certeza, se eu pedir para levantar a mão aqui, muitos de vocês não usufruíram de uma refeição à mesa com a sua família, quando ainda estava na casa de seus pais. A não ser em uma festa de aniversário, quando foram cantar parabéns, e depois todo mundo se separou para suas mesas, a não ser em uma ceia de Natal. Mas ter a cultura, a bênção de todos os dias, pararem para estarem à mesa, nunca foi desenvolvido esse hábito. E eu estou te mostrando a bênção
que está por trás de sentar à mesa com toda a tua família. Quantos querem o pão da presença na sua casa? Agora, vejam outro texto comigo. Segundo livro sobre os reis, capítulo 13, versículo 14. Estando Eliseu doente da enfermidade de que morreu Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e, chorando sobre ele, exclamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Um texto muito conhecido da igreja de Jesus ao redor do mundo. O rei Jeoás olhou para o seu pai espiritual, Eliseu, e ali, em seu leito de morte, começou a chorar dizendo o quê? O que é que ele falava? Meu pai, meu pai. Quando eu olho para essas duas frases de forma repetida, era como se ele dissesse: como será o meu futuro sem um pai? É como se ele estivesse falando: estamos ficando sem chão. Pois o futuro sem um pai, ele é muito incerto. É obscuro. Queridos, Jeoás sabia como era importante a presença de um pai, seja natural ou espiritual. Ele sabia a importância disso. Então, diante disso, vem comigo para Salmos. Salmo 127, verso 4 diz: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Verso 5: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Diga bem forte: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos. O texto bíblico está comparando os filhos com flechas. Claro, precisa fazer teologia para entender isso? Não, muito claro, sim ou não? Sim. Agora, essas flechas têm que estar na mão de quem? Não, melhora, na mão de quem? O texto está dizendo que essa flecha tem que estar na mão de um guerreiro. Agora vem comigo, pensa um pouco comigo. Na época antiga, na época medieval, um guerreiro que usava flecha e arco era chamado de arqueiro. Então, eu posso, sem problema algum, sem forçar o texto, trocar essa palavra guerreiro por arqueiro? Quantos deixam eu trocar? Você permite que eu troque? Sim ou não? Então, eu tenho diante de mim aqui um arqueiro. Perceba que nesse texto, as flechas são os filhos. Então, quem são os arqueiros? Os pais. E estudando sobre os arqueiros, já que eu posso trocar esse guerreiro por arqueiro sem problema algum, lendo um manual da Confederação Brasileira de Arco e Flecha, eu me deparei com uma informação muito interessante. O primeiro aprendizado para usar arco e flecha é determinar qual é o meu olho dominante. Qual o primeiro aprendizado? Determinar qual é o quê? Fala, olho dominante. Ou seja, qual é o melhor olho para que eu possa ver o alvo. E o que me chamou mais atenção ainda é que no uso do arco e flecha, a dominância dos olhos é mais importante que a dominância das mãos. Eu pensava que era o contrário. Eu pensava que o mais importante era um bom controle das minhas mãos, mas não. O mais importante são os melhores, são os. Diante disso, irmãos, eu começo a entender por que a Bíblia está nos comparando com o arqueiro. Por quê, pastor? O senhor está dizendo que começa a entender por que a Bíblia nos compara com o arqueiro. Para um arqueiro, o que é mais importante? Olhos sãos. Lucas 11, 34.
Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o teu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Meus filhos, o objetivo do diabo é ferir os arqueiros. O objetivo do diabo é que os arqueiros estejam feridos, porque ele ferido, a chance da flecha acertar o alvo é bem menor. Vem comigo. Uma pesquisa americana, citada no livro Paredes do Meu Coração, de Bruce e Barbara Thompson, acredito que muitos já leram esse livro, muito bom, recomendo para você. Nesse livro, essa pesquisa fala que tinham maior prejuízo na sua alma os filhos que nunca conheceram os seus pais. Na verdade, deixa eu melhorar. Nesse livro fala que tinham maior prejuízo na sua alma filhos que tinham pais bêbados, espancadores, violentos e imorais, do que filhos que nunca conheceram os seus pais. Então, diante dessa pesquisa da Bárbara e do Bruce, eu posso dizer que o foco do diabo está onde? No arqueiro. Por que o foco do diabo está no arqueiro? Porque se o arqueiro está ferido, a flecha não acerta o alvo. E quando a Bíblia diz que você e eu temos que ser um bom guerreiro, ou seja, um bom arqueiro, ela está dizendo que nós temos que ter, em outras palavras, olhos saudáveis. Porque para o arqueiro, a dominância dos olhos é mais importante do que a dominância das mãos. Fala para quem está ao teu lado, aperta o cinto. Vamos decolar? Só que, queridos, não só vocês estão tendo conhecimento disso hoje. Não só eu tenho conhecimento disso hoje. O diabo também tem. Que para um arqueiro ter sucesso, para a sua família ter sucesso, para o seu casamento ser sucesso, para ele experimentar as delícias de um casamento, ele tem que ter o quê? É aqui que eu queria chegar. Olhos saudáveis. O inimigo, sabendo disso, uma das áreas que ele vai investir para que os homens, os arqueiros, não tenham olhos saudáveis é a pornografia. Quem está comigo? Por quê, pastor? Porque a pornografia sempre vai começar com os olhos. É uma olhadinha no trabalho, é uma olhadinha na rua, é uma olhadinha na faculdade, na academia. Depois, um mergulho como ninguém quer nada, afinal ninguém está vendo, nas redes sociais, na internet. Estudando um pouco para me preparar e falar com vocês nessa noite, eu me deparei com algumas estatísticas que, para mim, são bem alarmantes. Elas falam o seguinte: 50%. O que é que eu falei? Apertou o cinto? Apertou o cinto? Sim ou não? Quantos me amam aqui?
Quem vai continuar me amando? 50% dos homens cristãos veem pornografia. – 17% das mulheres cristãs veem pornografia. Agora, desses 50 homens e dessas 17% de mulheres, segundo a pesquisa, 41% viram nos últimos 30 dias. Está estreitando? Nos Estados Unidos, mais de 2 milhões de dólares são gastos com pornografia. Quantos milhões de dólares? 2 milhões. Está apertado o cinto? Pasme, é 2 milhões de dólares por segundo. É gasto com pornografia nos Estados Unidos. Ou seja, o tipo mais vil, detestável, desprezível de pornografia está disponível com apenas o clique de um mouse ou um apertar na tela do seu smartphone ou do seu iPhone. Em Provérbios 25, 28, está escrito assim: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Vamos dizer no 3 esse texto no telão? Não está aí? Saiu ainda não? Está fácil aí, irmão? Então abra sua Bíblia, por favor, Provérbios 25, por gentileza. Deve ter dado algum probleminha. Vamos acompanhar pela palavra escrita. Se tiver fácil aí no seu celular, você pode abrir também. Provérbios 25, 28. Independente da versão. Se sair no telão, me dá um toque, tá? Quem achou, diga, achei. No 3, vamos lá? Então, independente da versão. 1, 2, 3. Olha só. Então agora repete comigo numa só versão. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Na época antiga, uma cidade sem muralhas era uma cidade que seria facilmente destruída. Então, Salomão, escrevendo Provérbios, está dizendo o quê? Que aquele que não consegue se controlar vai ser facilmente... Isso é forte, sim ou não? Facilmente destruído. Queridos, eu fui ler o que significa a palavra integridade. E integridade significa que é decidir sempre fazer a coisa certa. Diga comigo, integridade é decidir sempre fazer a coisa certa. Então eu posso dizer que integridade é uma decisão. Integridade é o quê, meus amores? Uma decisão. Então, integridade é uma questão de domínio próprio. Fala comigo, domínio próprio. Integridade é uma questão de autocontrole. Deixa eu dar um alerta aqui para os pais. Quem é papai, quem é mamãe? Levanta a mão para eu ver. Uau, 99%, que lindo. Queridos, existe uma estatística que ela mostra que 43% das pessoas que veem pornografia tiveram seu primeiro acesso entre os 8 e 12 anos. Por isso que eu jejuei pelo Lucas agora aos 12 anos, 3 dias na água, e tive uma conversa muito aberta com ele, na verdade uma conversa sobre tudo com ele.
Só que a estatística continua dizendo que outros 43% veem pornografia a partir dos 13 anos. Então, 43 entre 8 e 12. E outros 43 viram pornografia pela primeira vez depois dos 13 anos. Então, deixa eu colocar tudo no pacote. Posso? Ou seja, 86% das pessoas, 86% das pessoas veem ou viram pela primeira vez pornografia dos 8 aos 13 anos de idade. E a estatística continua dizendo que desses 86%, 42 continuam vendo pornografia pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana. Esses números, eles são gerais, independente do credo religioso. Mas existe um número, que por isso que eu perguntei quem é pai aqui. 60% das pessoas que veem pornografia, elas veem pelo seu celular. Vêm por onde? Então, papai e mamãe, preste muita atenção o que o seu filho está vendo no celular. Preste muita atenção. O nosso filho tem 12 anos, ele não tem acesso ao YouTube. Ele não tem acesso ao YouTube. Pastor, mas tem o YouTube Kids? De maneira alguma. Vez ou outra, com a nossa fiscalização. Agora, vem comigo. O objetivo do diabo é o quê? Ferir o arqueiro. E nós aprendemos que a dominância dos olhos para um arqueiro é mais importante que a dominância das mãos. Então, por isso que a Bíblia nos compara com um arqueiro. Então, olhos sãos, arqueiro sarado. Olhos feridos, arqueiro ferido. E não vai ter um casamento com delícias. Só que aí existe uma mentira que o diabo lança na mente, principalmente dos homens, de que ele não consegue vencer a pornografia. Não consegue o quê? Homens já chegaram por mim e falaram, pastor, é mais forte do que eu. Eu não consigo parar. Então, vem comigo, vamos lá. Vamos supor que eu coloque uma arma na sua cabeça. Supor que eu coloque uma arma na sua cabeça e aí eu te pergunto, com uma arma na cabeça, você vai ver pornografia? Sim ou não? Sim ou não? Então você consegue parar. Você consegue dominar, não é mais forte do que você. Agora, qual é o problema, meu pastor? O problema é que ainda você não teve revelação da destruição. Da o quê? Da destruição que a pornografia vai gerar na sua vida, na sua família, no seu casamento. Isaías 59:2 fala, pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Além de nos separar de Deus, você percebe que eu gosto de pregar mostrando muitas pesquisas. Estudos mostram que 40% das pessoas que veem pornografia perderam o seu cônjuge. 40% das pessoas que veem pornografia, o que é que aconteceu? Ou seja, a cada 100 pessoas casadas que veem pornografia, 40 se divorciaram. 40 perderam seu casamento. Agora, essa mesma pesquisa fala que 1/3 dessas pessoas perderam o interesse na intimidade sexual com seu cônjuge. Ou seja, preferem as telas de um computador, as telas
de um celular do que o seu cônjuge. Agora, vamos para uma outra suposição. Vamos supor que eu chegue bem cedo pela manhã na sua casa, coloque em cima da sua mesa 500 mil reais. Isso mesmo, R$500 mil. E diga assim para você, ó, esse R$500 mil é seu, mas só será seu se quando eu voltar à noite, você não tenha visto pornografia. E aí, você vai conseguir? Sim ou não? Sim ou não? Não, fala, sim ou não? Então, você consegue vencer a pornografia. O problema não é que você não consegue, é que falta entendimento, falta revelação sobre a recompensa na vida daquele que confessa e deixa. Falta revelação do quê? Diga recompensa. Falta revelação do quê? Da recompensa de quem para de ver pornografia. Agora, uma terceira suposição. Vamos supor que o seu cônjuge está na sala com você onde você queria ver a pornografia. Ou os seus pais, ou os pais do seu cônjuge. Você veria pornografia? Sim ou não? Sim ou não? Então você consegue parar. É tudo mentira do diabo. O que está faltando é entendimento de que quando você está vendo pornografia, Deus está lá com você. Deus está lá com você. Então fala para quem está ao teu lado, é mentira do diabo. Qualquer pessoa com a ajuda de Deus consegue vencer a pornografia. Olhe para mim aqui, para o seu pastor. Deixa eu te falar uma coisa. Você consegue sim. Você consegue sim ter uma vida santa, pura, separada, e o teu casamento ser uma delícia para a glória de Jesus. Então eu quero caminhar para concluir essa mensagem, mostrando 5 passos para você vencer a pornografia. Primeiro passo para você vencer a pornografia e experimentar as delícias do casamento. Diga assim, é hoje que eu vou experimentar as delícias do meu casamento. Amém? É hoje ou não é? Ai, aleluia. Diga para quem está ao teu lado, fala assim, não por seu cônjuge, fala homem com homem, tá? Procura um homem aí, homem com homem, mulher com mulher. Mesmo sexo, por favor. Diga assim, foi o dia inteiro na agricultura, ralando, mas hoje à noite vai ser na criatura. Fala para quem está ao teu lado, ano que vem, eu venho para esse congresso e trago no mínimo mais 3 casais comigo. Fala assim, pastor Jean, pastora Gilmara, pode procurar um auditório maior. Queridos, primeiro passo para experimentar as delícias do casamento, vencer na pornografia. Reconheça o seu pecado. Qual o primeiro passo? Reconheça o seu pecado. Queridos, só existe mudança na sua vida e na minha vida, na vida de qualquer pessoa, se reconhecermos que estamos errando. Não tem outro caminho para a mudança. Olha só. Você está no seu veículo, você está na sua Land Rover, modelo já 2018. Uau! Uau! E aí lá no GPS, você colocou lá, Igreja Casa do Pai. Só que em um determinado momento você não quis mais ir para o GPS. O que é que o GPS vai dizer? Corrigir a rota. E aí o que é que você faz? Você continua na rota errada? O que é que você faz? Você muda de
rota. Agora, para mudar de rota, você tem que fazer o quê? Reconhecer que eu estava errado. Senão você nunca vai chegar na casa do Pai e vai perder a conferência. Então, o primeiro passo para você ter essas delícias no seu casamento e vencer a pornografia de uma vez por todas é reconhecer que eu estou errado. Reconhecer o meu pecado. Dar nome ao pecado. Eu via pornografia, mas a partir de hoje não vejo mais. Quem está comigo? Segundo passo. Peça perdão a Deus. 1 de João 9 fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Uau! Ele é fiel e justo para nos apontar. Não, para nos perdoar. E o que mais? E nos purificar de toda injustiça. Terceiro passo, tolerância zero com o pecado. Qual o terceiro passo para vencer a pornografia? Falar para quem está ao teu lado, tolerância zero, meu querido. Olhe para cá, por favor. Meus filhos, tudo começa com pequenas coisas. Você tropeça em uma montanha? Não, você tropeça em uma pedra que você não viu. Em pequenas coisas. É uma série na TV que tem uma cena explícita e você, em vez de mudar, de desligar, você, não tem problema não, já acaba. Não é nada demais. Tudo começa com pequenas coisas. Ficar um tempo considerado sem intimidade com seu cônjuge. Cadê as irmãs? Cadê as irmãs? Debaixo do sangue de Jesus, irmã. Faz uma academia, toma uma vitamina, mas para com esse negócio de dizer que está cansada. Ajuda seu esposo a viver uma vida de santidade. Quantos estão me entendendo? Diga amém. É porque, irmãos, o que é que acontece muitas vezes? Ele que é fraco, ele que não é crente, ele que não é santo. E muitas vezes a esposa não ajuda. Quantos estão me entendendo? Diga, eu estou, pastor. Não, as irmãs, os homens não, diga, eu estou, pastor. E diga assim, vou mudar hoje. Diga assim, amanhã é domingo, mas segunda-feira eu começo a fazer exercício e tomar vitamina. Diga assim, meu marido vai passar o dia na agricultura, mas à noite na criatura. Meus filhos, eu prego dessa forma para você sorrir, porque eu sei que é um assunto muito particular. Mas eu tenho que pregar sobre isso. Eu tenho que te ensinar isso. Eu tenho que te falar isso. Você está me entendendo? Diga, eu estou, pastor. Então, irmãs, para com as desculpas e começa a procurar soluções. Por isso que eu pedi para você apertar o cinto. E perguntei se você ainda me amava. Quem me ama ainda? Agora, irmãos. Jean, você tem que ver o sorriso no rosto dos maridos. Estão dizendo ali, traz esse pastor no que vem. Diga assim comigo, tolerância zero com o pecado. É uma revista. A revista não é pornográfica, mas você está lá folheando lá a 4 rodas. E o que é que você encontra de um monte na 4 rodas? Mulher de seminua. Aí o cara olha a 4 rodas, está folheando, lendo lá sobre o carro que ele quer comprar zero, quer trocar de carro, troca de carro todo ano porque é próspero, anda em santidade. Mas aí está lá
a foto da dita cuja, da PG. O que é que acontece? Aí ele chega em casa, a esposa não chegou, ele lembra da foto, ele vai para onde? Para a internet. Tolerância zero com o pecado. Começa com pequenas coisas. Quando estão me entendendo, diga eu estou. Você não publica. Você não anda procurando no Facebook fotos pornográficas. Mas amigos que publicam isso. Amigos que postam isso. Diga assim, tolerância zero com o pecado. E aí isso te faz pensar em pornografia. Meus filhos, eu quero falar isso para te ajudar, debaixo do sangue de Jesus. Eu não assisto séries que têm a mínima intenção que vai ter algo. Para começar, eu nem assisto nada sozinho, sem a Dalila estar do meu lado. Não tenho Facebook, não tenho Instagram. Se você me procurar, você não vai me achar. Meu telefone celular, esse aparelho que está aqui nas minhas mãos, que também tem acesso à internet, ele tem um aplicativo que bloqueia todo tipo de site pornográfico. E se eu ousar a querer tentar acessar, que ele não vai deixar, mas se eu tentar acessar, na hora, ele manda um e-mail para a pastora dizendo que eu tentei. Ferrei não, irmão, sou inteligente. Porque a Bíblia diz que o diabo está como um leão, rugindo ao nosso... Irmão, eu não sou burro não, irmão, eu sou homem. Esse negócio, não, santo, puro, se a pombagira vier, eu mando fogo nela. Funciona não, meu filho, funciona isso. Integridade. O que é integridade? Decisão, a escolha. Eu decidi ser santo. Quantos estão me entendendo? Amém. Fala para quem está ao teu lado. Faz uma limpeza na tua vida hoje. Se um dos teus olhos faz com que você peque, Mateus 18:9. Arranque-o, jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só, do que os dois, do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. Diga tolerância zero. Filho, tira o computador do quarto. Tira o computador do quarto. Pastor, eu não presto para ter computador, vende esse negócio. E meu trabalho, volta para a idade da pedra. Vai escrever tudo na mão. Usa o computador do trabalho. Tolerância zero. Pastor, o problema é no trabalho, pede demissão. Pastor, peça demissão. Ou você veio aqui nessa noite para ter a vida transformada, ou vai ser só mais uma conferência na tua vida. Quando estão me entendendo, onde que eu estou? Tira a TV do quarto. A esposa dorme e fica lá assistindo, aí onde começam os problemas. Corta essa TV por assinatura, meu amor. Fica aí um tempo sem ela. Você não precisa disso não para viver. Você precisa ficar sem ela para viver uma vida santa. Quando estão me entendendo, diga, eu estou. Ou seja, arranca o olho que te faz pecar. Arranca o olho que te faz pecar. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel, firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Penúltimo passo. Confesse para seu discipulador. Seja 100% transparente. Pastor Jean Júnior, ele falou que nos dias de hoje existe uma característica que pouco encontramos. Alguém sabe o nome dessa característica? Transparência. Transparência é um valor que está escasso, e se a igreja não cuidar, vai ser extinto.
vai ser o quê? Extinto. Por quê, pastor? Porque o mundo, ele aprendeu a fingir, a esconder, a trapacear, a mentir. E muitos acham isso bacana, inteligente. O cara foi esperto. Quantos estão me entendendo? No mundo antigo, você conhece isso. O ator era diferente de hoje. Ele usava o quê, o ator? Uma máscara. E ali, ele encenando, fingia ser alguém que ele não era. Que ele não era. E a palavra sincero, foi derivada de duas palavras. Você sabe disso? Sem cera, ou seja, sem máscaras. Mostrando quem realmente eu sou. Então, no mundo que nós estamos vivendo hoje, e falando até um pouco de Brasil, ser honesto é uma raridade, até por conta do momento político que nós estamos vivendo, como o pastor Jean Júnior falou com muita propriedade ainda há pouco. Então, isso fica bem mais fácil de compreender essa questão de transparência. Então, muitos políticos que eram para ser um exemplo à nação, um exemplo de sinceridade, de honestidade, de transparência, estão envolvidos com trapaças, com mentiras, e quando são pegos, dizem que é o quê? Tudo mentira. Não reconhecem. Queridos, eu creio que Deus me trouxe aqui hoje para ministrar ao seu coração. Eu tenho sido muito ministrado desde ontem. E eu creio que Deus me trouxe para ser um instrumento de bênção para a tua vida, para o teu casamento, na noite de hoje. E existe uma proposta, a proposta do discipulado 1 a 1. E uma das propostas do discipulado 1 a 1 é de nós sermos 100% transparentes. Eu me lembro muito bem que há um tempo atrás, vivendo um momento parecido com esse, para casais, eu me deparei com uma ministração parecida dessa. Parecida com essa. E, naquela noite, eu decidi ser 100% transparente. Por quê? Porque, há tempos atrás, eu tinha cometido um pecado de pornografia. Eu tinha visto pornografia. E me arrependi, orei a Deus e venci, pensando eu. Passei meses andando em vitória. Todavia, passado um tempo, só tinha confessado para Deus, não tinha confessado para o pastor Canté, nem para a pastora Dalila. Pastor Canté é meu discipulador, pastora Dalila é minha esposa. Caí no pecado. Chorei, me arrependi e continuei andando em vitória. Mas em um momento como esse, mesmo sabendo que eu tinha que ter feito isso, foi naquela noite que eu tomei coragem. Por quê? Porque o orgulho não deixava eu confessar para a pastora. E o diabo, eu me recordo muito bem, aí naquela noite falou assim no meu ouvido: para que você tem que confessar? Você não está mais vendo pornografia? Você não está mais vendo, você está bem. Não precisa confessar. Águas passadas. Porque vai desenterrar defunto. Mas naquela noite, eu lembro que chegando daquele evento, ainda no estacionamento do condomínio, eu falei: amor, desce do carro, não, preciso te falar alguma coisa. E eu confessei tudo para ela. E falei o seguinte, no final: amor, eu vou ligar para o pastor Canté. E vou pedir se ele puder vir amanhã de manhã aqui em casa. Eu também quero confessar para ele. E, queridos, para a glória de Jesus, como fala aquela canção, é só vitória, é só vitória, é só vitória. Por quê? Irmãos, não pergunte, não questione. Nós já ouvimos desde ontem aqui o que está escrito em Tiago 5,16, que quando você confessa para o outro, recebe a oração, vem o quê? A cura. Não questione, irmão. Se Deus diz que é assim que a cura vem, faça. Se você tem algum problema com isso, faça o seguinte: faça, quando chegar no céu, se reclame com Ele. Deus, por que não basta só confessar para o Senhor?
Aí ele vai dizer lá os motivos dele. Você está me entendendo? Diga, eu estou. Mas eu quero falar para você que o segredo para ser um arqueiro sarado, ter olhos dominantes, olhos fortes, para levar as tuas flechas a acertarem um alvo, para ter um casamento cheio de delícias, é vencer a pornografia. Quando estão recebendo, diga assim, eu recebo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você acha que existem pessoas que seguem a Jesus, que estão congregando dentro de uma igreja evangélica e tem algo escondido na sua vida? Sim ou não? Sim ou não? Eu vou repetir a pergunta, só mudando um pouquinho ela. Você tem algo escondido na sua vida? Seu discipulador sabe 100% quem é você? Seu pastor sabe 100% quem é você? Seu cônjuge sabe 100% quem é você? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Você acabou de concordar comigo que tem gente dentro da igreja com coisa escondida. E nós estamos aonde? Eu tinha coisas escondidas. O segredo para andar em vitória é o tema dessa conferência. Qual é? Transparência. E eu quero encerrar indo para o 5º ponto e já pedindo para você ficar de pé. Por favor. Me deram 1 hora, estou cumprindo 1 hora. Alguém pode ler no telão o 5º ponto? Diga assim, é assim que funciona. Não tem outro caminho. É assim que funciona. Agora, eu quero te dar uma dica. Olhe para mim, olhe para cá. Quando a gente sai de uma conferência dessa, a gente sai, irmão, arrotando o braço e cuspindo fogo. Mas, se eu te dar uma orientação, se o seu cônjuge é novo na fé, você vai confessar, mas peça orientação antes ao seu pastor, à sua pastora. Amém? Esse é o 5º e último passo. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Diga assim, Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo aquilo que eu aprendi nessa noite. Hoje, diante de ti, eu quero ser sincero, sem máscaras. Fale com Deus agora, ore. Faça sua oração pessoal.